Mestre, bom estarmos aqui, reunidos bem perto de Ti, no silêncio e na paz. Mestre, nós queremos plantar o Teu reino em todo lugar e crescer como irmãos. Nós queremos ir ao Monte Tabor. E antes de fazer a nossa reflexão, a minha saudação novamente a você que está em sintonia conosco. A igreja está vazia, os bancos estão vazios, temos apenas os músicos, a Sueli da Pastoral dos Surdos e nós aqui, padres, por isso estamos até sem máscara, porque nós convivemos juntos na casa paroquial, o padre Sebastião Pitz e o padre, o neo-sacerdote, o padre Rodrigo Bento. Mas estamos unidos, estamos distantes, mas estamos unidos. É bom estarmos aqui, no santuário do coração de Jesus. Você que está em casa, onde que você consegue acompanhar esta missa? E nós estamos neste tempo tão fecundo, como falava no início desta celebração, que é o tempo da Quaresma, e sempre depois do domingo, onde nós meditamos, refletimos e procuramos colocar em prática a palavra de Deus sobre as tentações, que foi no domingo passado, nós temos o domingo da transfiguração na Quaresma. Este tempo que é de preparação para a Páscoa, mas que no início do cristianismo ele serviu para os catecúmenos, para a preparação ao santo batismo. Este foi o início da Quaresma, depois entrou na vida nossa de cristãos, mas é a preparação para o batismo, para este mergulho na Trindade, para o mergulho também na comunidade, quando nós somos enxertados em Cristo. E neste caminho da Quaresma, a liturgia da palavra tão rica nos apresenta a transfiguração. Mas antes de olharmos para a transfiguração, nós temos que voltar para a primeira leitura. A primeira leitura que ela é linda, ela é paradigmática, ela é modelo para nós. Onde a Abraão é feito um pedido, Deus queria prová-lo. E ele então leva o seu filho para o sacrifício. Leva no Monte Moriá. Pensa, e aí nós podemos inclusive nos questionarmos, será que o nosso Deus é um Deus da violência? Ele quer a morte? Ele pediu isso a Abraão? Não. Tanto é que depois o anjo disse, não, nada disso. Nada de sacrificar o seu filho. E aí Abraão vê um cordeiro que está no meio dos espinhos e sacrifica aquele animal. Na verdade, esta passagem muito linda que mostra o nosso Pai na fé, provado na fé, é já uma prefiguração de Jesus, do cordeiro. Isaac não foi sacrificado, mas Jesus, que era o cordeiro que estava no meio dos espinhos, na coroa de espinhos, ele sim é sacrificado. E aquele gesto de Abraão é fonte de bênçãos, diz as Sagradas Escrituras, é fonte de bênçãos. O gesto de Jesus é mais ainda, é fonte de bênçãos para todos nós. Nós hoje, a humanidade toda, recebe e continuará recebendo esta bênção do sacrifício de Jesus. Se fala então de um monte. Abraão leva Isaac a um monte para o sacrifício. Jesus, no Evangelho, leva os seus discípulos, os apóstolos mais íntimos, Pedro, Tiago e João, para o Monte Tabor. E lá no Monte Tabor, ele se transfigura. Ele realmente mostra quem ele é. E aí, quando aquela nuvem os cobriu, que lembrava muito quando o povo eleito estava no deserto, a nuvem que era o Shekinah, que era a manifestação de Deus, quando aquela nuvem os encobriu, veio uma voz dizendo, este é o meu filho muito amado. Pedro, na verdade, aí ele não acerta, porque ele chama Jesus de mestre, como se fosse um professor, mas Jesus, no Monte Tabor, ele se revela mais do que mestre. Ele
é Deus, é o Filho de Deus. E quem é que corrobora isso? Quem é que atesta que Jesus é o Filho de Deus? Moisés e Elias. Moisés, então, é a figura da lei, e Elias da profecia. Os profetas e a lei atestam que Jesus é o Filho de Deus. E os discípulos, eles têm uma experiência tão forte, e aí Pedro diz, como é bom estar aqui, mestre, como é bom estarmos aqui. Esta experiência bonita, forte, presença de Deus. Porém, era necessário que eles descessem a montanha. Eles desceram a montanha. E esses 3 discípulos, depois, participam, inclusive, dos últimos momentos de Jesus, da sua paixão, na agonia. Eles, na verdade, foram preparados para que não se escandalizassem com o sacrifício de Jesus. Então, o Monte Tabor é quase que esta antecipação, a antecipação daquilo que eles viriam no futuro. Jesus, com a sua ressurreição, sua paixão, morte e ressurreição, então ele se manifesta como verdadeiramente Deus. Quem é que atesta primeiro? É aquele soldado que o traspassa e diz, olha, este era realmente o Filho de Deus. Foi o primeiro a atestar. O que esta passagem, o que este fim de semana, este segundo fim de semana, quer também mostrar para você e para mim, para a nossa vida cotidiana, para a nossa vivência ao longo desta semana? Quer nos mostrar que a fé, que na verdade essa experiência de fé que os discípulos tiveram no Monte Tabor, foi uma fortaleza, foi força para eles, para que eles conseguissem subir também ao outro monte, o do Calvário. A experiência que nós conseguimos fazer de fé, os retiros, muitas vezes até um canto bonito, a comunhão que fazemos, a palavra de Deus que muitas vezes vem como flecha no nosso coração, ela é sempre quase que um bálsamo na nossa alma para nos preparar para a provação, para nos preparar para a cruz. Como dizia já há alguns dias, nós não devemos ter medo da cruz, não devemos ter medo da dor, do sofrimento, porque a cruz para nós cristãos, ela não está sozinha, Jesus sempre está lá. Então quando a dor me visitar, quando o sofrimento me visitar, eu tenho que sempre me unir bem a Jesus. E aí a cruz não será maldição, a dor não será uma perdição na minha vida, uma desgraça, mas pode ser uma fonte de bênçãos. Então vamos pedir com esta Eucaristia, porque nós nem sempre fazemos assim. Nem sempre unimos a nossa dor, o nosso sofrimento, a dor e o sofrimento do Senhor. Nem sempre conseguimos fazer esta união com Ele. E é por isso que depois também não experimentamos a ressurreição. Não experimentamos aquilo que os discípulos experimentaram no Monte Tabor. Vamos pedir esta graça. E o salmo que nós cantamos no refrão, ele pode ser uma chave para nós nesta semana. Vamos caminhar na presença do Senhor. Como é importante caminhar na presença do Senhor. Não caminhar na presença dos meus problemas, das pessoas. Não, caminhar na presença do Senhor. Vem, ensina-me a viver a vida na Tua presença, no amor dos irmãos e também na comunhão. Vamos pedir então, vivendo na presença do Senhor, com este bálsamo que o Senhor nos oferece, nós vamos nos preparando para os desafios, para as tempestades, mas nós não temos medo. Como dizia o Papa Bento XVI, quem crê não tem medo nem da morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Jesus manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. vosso. Jesus manso e humilde de coração,
fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Mestre, bom estarmos aqui, reunidos bem perto de ti, no silêncio e na paz. Mestre, nós iremos plantar o teu reino em todo lugar e crescer como irmãos. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração.